Já iniciou, então, oficialmente, boa tarde, né, a todos e todas. Então, a gente vai dar início, né, à mesa, à comunicação, né, da parte de organização dos espaços pedagógicos na IPT. É um prazer tê-los aqui. Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda, e eu vou coordenar a mesa juntamente, né, com o professor Eduardo e o professor Lucas. Se vocês quiserem se apresentar. Eduardo, Lucas. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Sou professor também aqui do Campo Sertãozinho, do Prof. PT, também da área de organização e gestão dos espaços pedagógicos, aquela disciplina, né? Junto com a Amanda, a gente divide essa disciplina com os alunos daqui, tá certo? E como os outros professores, oriento também, trabalho junto, como a gente viu nas palestras, né? Se eu não me engano, a professora Lorena, lá do IF do Sul de Minas, estamos aprendendo junto o tempo todo, né? Sou da área de engenharia, formação inteira na área de engenharia, né? Então, realmente é uma experiência nova, um conhecimento novo. E aqui eu acho que não vai ser diferente, né? São 5 trabalhos, se eu não me engano, e pelos títulos aqui, provavelmente eu vou absorver mais um monte de coisa e trocar ideias com vocês. Bem, boa tarde a todos e todas. Espero que estejam bem, com saúde. Eu sou Lucas Fuini, sou professor credenciado no mestrado Prof. PT do IF Sul de Minas, do campus de Poços de Caldas, que é uma instituição parceira nesse evento, no seminário. Eu sou docente da área de humanidades. Minha primeira formação é geografia e também sou graduado em pedagogia e história. Bem, minha atuação é bastante, assim, diversificada, que eu acho que é uma característica dos professores desse mestrado, né, a polivalência, mas eu ultimamente tenho, né, trazido as minhas pesquisas mais para essa linha aí da educação profissional e tecnológica. Eu leciono a disciplina de bases conceituais da EPT e esse ano é o segundo ano que eu estou lecionando também a organização de espaços e memórias da EPT, memória dos espaços pedagógicos da EPT, que eu acho que é uma disciplina, né, essa disciplina de organização, nessa área das mais amplas do curso, né, e dessa linha aí da EPT, uma vez que ela abarca desde a discussão de memórias, temporalidades, né, historicidade da EPT, até a questão de planejamento e gestão educacional e avaliação, currículo, entre outras coisas que entram nessa discussão. Então, eu espero que tenhamos aí uma boa sessão, né, de apresentação de trabalhos e desejo a todos uma boa apresentação, ok? Obrigada, Eduardo. Obrigada, Lucas. Bom, gente, a nossa proposta, né, é a gente seguir com as apresentações que foram dispostas, né, na programação. Se para vocês tudo bem, a gente seguir, né, na ordem, né, que foi feita, a não ser que alguém tenha alguma problemática, né, com o horário. A ideia é que cada trabalho seja apresentado em 10 minutos, na sequência, e depois a gente vai fazer, né, uma rodada de perguntas, questionamentos, interação, né, para a gente conversar um pouquinho sobre cada um dos trabalhos. Podemos seguir aquela ordem, para vocês tudo bem? A gente manter a ordem que foi feita, a apresentação? Tudo bem para mim, Amanda. Maravilha, gente. Então, eu vou pedir também para vocês, né, quando vocês forem iniciar a apresentação, fazer uma breve apresentação pessoal, né, de vocês, para dizer, né, nome, de onde vocês são, até para que a gente possa aí ter uma troca também, conhecê-los um pouquinho mais, tá ok? Então, o primeiro trabalho, né, que vai ser apresentado, o título é Coordenação de Cursos no Ensino Médio Técnico, Apontamentos Históricos sobre o Cenário Paulista, de autoria de Cristiano Pereira da Silva e Paulo Roberto Prado Constantino. Tá? Então, Cristiano, você pode iniciar, né? Pode compartilhar sua apresentação.
Quanto ao tempo, você informa eles, Amanda? Informa, pode deixar. Ah, tudo bem. Já está aparecendo aí para vocês? Sim. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Está tudo bem aqui. Altura. Já podemos começar, Amanda? Sim, fica à vontade, que a gente já, se quiser, pode iniciar. A palavra é sua, tá? Lembrando que são aí cerca de 10 minutos para apresentar, tá ok? Ótimo. Primeiro, boa tarde. Meu nome é Cristiano. Junto com o professor Paulo, estamos apresentando esse artigo, Coordenação de Cursos no Ensino Médio e Técnico, Apontamentos Históricos sobre o Cenário Paulista, que também ele deriva do meu trabalho de dissertação de mestrado, coordenadores de curso no ensino médio e técnico, a formação dos profissionais nas escolas técnicas estaduais de São Paulo. Então, ele, na verdade, é um recorte e também mais focado na parte histórica. Eu vou tentar ser bem sucinto, né, nessa apresentação, mas porque até por conta do tempo, eu acho que nós vamos ter mais informações até na conversa, né? Eu acho que a gente conversando acaba tendo um bate-papo, acaba fluindo mais, né? Mas, aproveitando a apresentação, como a professora Amanda colocou, estou colocando a minha trajetória profissional, pelo menos em relação à formação como professor. Eu estou como professor de ensino médio técnico desde agosto de 2005 no Centro Paula Souza, que é uma autarquia do Estado. O Centro Paula Souza é uma referência de formação de técnicos e também na formação do ensino médio articulado com o ensino técnico, e outros projetos também da própria instituição. Eu fui coordenador de curso durante o período aí mais ou menos de 2008 a 2009, do curso de técnico em marketing, técnico em segurança do trabalho. E nesse mesmo ano eu recebi, devido a uma grande ampliação das unidades do Centro Paula Souza, nesse período aí, em 2010, 2011, mais especificamente em 2009, começou as unidades começarem a receber os professores que iam implantar as unidades, e eu tive a oportunidade de implantar uma unidade no oeste de São Paulo, no extremo oeste, Tec Uirapuru, que fiquei lá de 2010 a 2016, e de 2016 até 2025, eu estou já na ETEC de Mauá desde 2016, né, do meio do ano de 2016, e vou até 2025. Então, eu estou aí numa trajetória aí de aproximadamente 11, 12 anos como diretor de escola técnica, e tenho um mandato para cumprir até 2025. Porque no Centro Paula Souza os mandatos são de 4 anos e você pode ser reconduzido por mais 4 anos. Né? Então, eu tenho ainda mais esse período aí para cumprir como pleito dentro da unidade escolar. E nós desenvolvemos o nosso trabalho de pesquisa. Inicialmente, o nosso projeto para a dissertação era um projeto na perspectiva do gestor da unidade, mesmo porque, como eu estava como gestor e tinha essa experiência no processo de gerir os processos da unidade, da gestão administrativa, acadêmica, pedagógica, nós tivemos essa proposta, que depois, posteriormente, como vocês sabem, e são da área, a gente começa um projeto e acaba se difundindo em outro, né?
e acabamos chegando na coordenação, no nível de coordenação, que foi algo muito satisfatório, que até aproveitou até melhor os meus conhecimentos em relação ao itinerário profissional dentro da carreira, dentro da escola, e essa percepção permitiu que houvesse um olhar mais, eu diria aí, mais profundo dentro da escola, né? Que, na verdade, o papel do coordenador de curso é aquele que articula o processo dentro da unidade escolar, né? O professor é um professor que assume a competência de gerir o curso e, ao mesmo tempo, fazer com que ele, né, aconteça dentro da unidade escolar. Falando mais especificamente do artigo, nele a gente trouxe as informações, principalmente na questão do pressuposto histórico, que tem como título Coordenação de Cursos do Ensino Médio e Técnico, os aspectos históricos da função no Estado de São Paulo, né? No objetivo é apresentar um histórico da coordenação de curso do ensino médio nas escolas técnicas estaduais das ETECs, explorando principalmente a sua inserção e a sua trajetória no âmbito do sistema público de educação profissional. E aí foi dentro dessa pesquisa documental qualitativa, né, no âmbito da história das instituições escolares e dos espaços formais de educação. Nisso, nós buscamos demonstrar o perfil do coordenador de curso e como se ele se constituiu historicamente dentro da instituição, né? Então, esse resgate. Até fazendo comparações do que nós temos dentro da instituição, que são as deliberações que especificam as atribuições desse coordenador, não é? E aí nós pegamos essa série também, isso está mais detalhado no trabalho de dissertação, esse trabalho de análise das deliberações que têm essas atribuições durante esse período histórico que nós trouxemos para o trabalho. E dentro disso, é claro, o coordenador de curso dentro da instituição, que inicialmente começou como uma denominação de coordenador de área e depois coordenador de curso, ele também promoveu a se derivar para outras funções que anteriormente não haviam na instituição, como coordenador pedagógico e depois o orientador educacional. Então, o coordenador pedagógico na perspectiva dos professores e o orientador educacional na perspectiva dos alunos, né? E essas atribuições foram se ajustando a partir da presença desses novos atores, né? A coordenação de curso é uma função, ela não é um cargo dentro das unidades escolares do Centro Paula Souza. Então, o professor, na verdade, não só no caso em relação à coordenação, mas em relação às demais atividades dentro da carreira de professor, elas são atribuições. Então, todos são professores, né? Então, mesmo eu, enquanto diretor, agora no momento, estou afastado da minha posição de professor, as minhas aulas estão em substituição, para exercer essa posição de diretor. Isso também em relação ao coordenador pedagógico, ao orientador educacional, ao coordenador de curso. O que muda, no caso, para essas outras funções, é que elas são atribuídas por horas, e não na sua totalidade da atividade, como no meu caso, não é, que tenho toda a atividade voltada
para a direção da escola. Então, você pode ter um coordenador que tem 20 horas de coordenação, mas tem as outras horas da sua carga complementada com horas de aula. E, então, funciona dessa forma, né? Nesse contexto do âmbito da história, nós, claro, nós fizemos uso de também de textos e também de informações também de outras situações históricas de coordenação dentro do contexto do ensino técnico, que, na verdade, foi muito, eu diria que quase que, não diria que escasso ou quase nada. Existe assim, não existe quase trabalhos desenvolvidos na perspectiva de coordenação de curso, principalmente no ensino técnico. Você tem alguma coisa na questão de coordenação de cursos no nível de graduação, mas no nível técnico e ensino médio você tem tem pouquíssimos, não só artigos, mas também dissertações, enfim, você encontra muito pouco trabalhos desenvolvidos nessa área, né? E isso fez com que a gente focasse em tivesse pouco material, né, para conseguir, apesar de ter feito uma pesquisa significativa nos locais de referência, mas realmente a gente tem pouco resultado em relação a isso. A linha de pesquisa para atingir esse fim, nós fizemos uma pesquisa documental, que foi o que eu já antecipei agora, abertas e fechadas, a consulta pública, bem como apontamentos da trajetória profissional dos autores. E, na verdade, esse trabalho ele inicia antes com um trabalho do professor Paulo, num desenvolvimento de pesquisa nesse campo, e nós fazemos parte desse processo. Então, ele tem alinhado esse projeto maior, que são os atores da educação profissional e tecnológica, ou seja, faz parte de um trabalho maior que nós estamos somando com esse artigo e vamos dar continuidade dentro do possível, né? Os pressupostos históricos da educação profissional e da gestão educacional, como nós tínhamos, na verdade, pouca referência em relação à coordenação de curso, nós usamos a parte da gestão escolar e as referências de coordenação de curso de graduação. Foram duas, na verdade, pontos que nós nos apoiamos por ausência de trabalhos dentro dessa área específica, que seria a coordenação de cursos do ensino médio e técnico, né? Então, os cursos técnicos possuem uma história que remonta aos primeiros anos do ensino do século XX, né, e até histórico, né, dentro do repertório histórico que a gente for fazer em relação à pesquisa, a gente vai encontrar isso lá no começo, a formação para o trabalho, né, ao sabor dos interesses políticos e econômicos de cada momento, né, do cenário socioeconômico projetado ou registrado e das políticas educacionais que ascenderam ou saíram de cena nos anos seguintes, em nível nacional ou estadual. Esses cursos herdaram suas características de um proto-sistema anterior, que seria localizado por autores no Brasil Império ou ainda no Brasil colonial, dependendo do corte dos estudos. É claro que a gente não trouxe esse repertório, que é claro quem da formação já pedagógica e já fez algum estudo sobre a questão da formação profissionalizante, né, de todo o período
já está ok, já estou concluindo, de todo o período histórico da educação no Brasil, seria, né, uma coisa enorme para nós colocarmos dentro do artigo. Isso também, mesmo dentro da própria dissertação, eu não faço um resgate enorme disso, porque não é o objetivo, mas, assim como a gente coloca aqui, a gente faz alguns cortes, até para ele não ser o objeto, mesmo porque ele não é o objeto do trabalho, né? O objeto do trabalho realmente é essa perspectiva histórica do coordenador de curso dentro da instituição e, é claro, ter uma base histórica para ser referência para outros trabalhos e outras pessoas que tiverem interesse em amplificar isso. Aqui eu fiz só um recorte do que a gente comentou lá atrás, do que nós fizemos a comparação das deliberações que foram sendo alteradas durante a evolução do coordenador de curso dentro da instituição e, é claro, com essa evolução você acabou derivando outras atividades como o orientador educacional e o coordenador pedagógico, que foi o que nós comentamos. Eu já concluo, agradeço. Eu espero ter feito um aparato suficiente para que os professores e os que estão participando, enfim, tenham uma visão do nosso trabalho, ou daqueles que se debruçaram para fazer uma leitura, ou mesmo não fizeram, mas têm oportunidade de ter uma ideia do que nós desenvolvemos. Obrigado. Muito obrigada, Cristiano, né, pela apresentação do trabalho. Sim, deu para entender. Já notei aqui minhas perguntas, que no final aí eu já vou depois fazer alguns questionamentos, sim, né, até para entender um pouquinho mais como que funcionam as coordenações de curso aí na IETEC. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado você. Bom, dando sequência, então, o próximo trabalho que vai ser apresentado são as dificuldades para a prevenção ao uso de álcool e outras drogas, de autoria da Débora Cavalcante da Silva e Denise de Michele. Acho que a Débora está aí, né, para apresentar. Se quiser já compartilhar a apresentação conosco. Sim, estou aqui, só um minutinho. Eu vou me apresentar. O meu nome é Débora Cavalcante da Silva, sou servidora do Instituto Federal de São Paulo há 12 anos. E concluí meu mestrado no ano passado pela Unifesp de Campos Goytaus. A outra autora, coautora, é a doutora Denise de Michele, ela é pós-doutora e professora associada pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Débora. Oi. O microfone está um pouco... Dá para aumentar um pouquinho o som seu? Tá. Não sei, também está com ruído, não sei se daí teria como melhorar, tá? Só para ficar mais clara a sua exposição. Melhorou agora? Tá melhor. Tá ok. Eu vou aumentar aqui o volume, deixar ele bem alto. Tá ok. Então, eu vou iniciar a apresentação. Tá? Só um minutinho. O uso de drogas é um problema atual preocupante que impõe à sociedade a necessidade de ações que sejam eficazes para a realidade que envolve este consumo. Ou seja, é necessário a atuação de todas as esferas da sociedade, governantes, segurança pública, saúde, educação, associações, entre outros,
com todos unidos, somando esforços para atuar nesta questão. Eu vou apresentar agora um breve contexto mundial sobre o uso de drogas, visto que não é possível, devido ao tempo, aprofundar na questão. Aproximadamente 35,3 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos em razão do consumo de drogas, com uma prevalência de 15% acima do estimado para o período. Cerca de 12,6 milhões de adolescentes em todo o mundo com idades de 15 a 16 anos usaram algum tipo de droga em 2016. A partir de 2009, foi verificado um crescimento de 30% no uso mundial de drogas no decorrer dos anos. Tabaco no mundo. Aproximadamente 8 milhões de pessoas ao ano morrem em razão do consumo de tabaco. Dentre essas mortes, 1,2 milhão são causadas pelo fumo passivo. O tabagismo é considerado uma das maiores epidemias globais que ameaça a saúde pública e economicamente se calcula que o tabagismo possui um custo de aproximadamente 1,4 trilhão de dólares ao ano mundialmente. O Brasil vem sendo considerado um exemplo mundial nas medidas de enfrentamento à epidemia do tabaco, com medidas de restrição de propaganda, restrição de consumo em espaços públicos, entre outros. Um estudo sobre o uso de álcool que envolveu 195 países e 28 milhões de indivíduos, constatou que o consumo de álcool foi a causa de morte de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo em 2016. A pesquisa também identificou que essa substância ela causa 3 vezes mais prejuízos aos homens do que às mulheres e também está entre os principais fatores de risco para problemas de saúde, para diversos problemas de saúde, inclusive o câncer. Os transtornos pelo uso de álcool atingem, de acordo com dados da OMS, aproximadamente 237 milhões de pessoas, de homens, e 46 milhões de mulheres, e ocorrem com mais frequência nos países de alta renda. O total de 155 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos consomem álcool. Os homens apresentam as maiores prevalências de prejuízos, tanto pelo consumo de drogas, quanto pelo álcool e do tabaco, no mundo todo. Seja em mortes, seja em incapacidades, acidentes e etc. Os países economicamente ricos possuem as maiores prevalências de consumidores de álcool. Agora eu vou passar a apresentar dados do contexto nacional. No contexto nacional, nós temos várias pesquisas importantes e eu vou mencionar algumas delas. A pesquisa Digital Brasil ela é realizada todos os anos pelo Ministério da Saúde. Em 2018, ela demonstrou que a frequência do consumo de tabagismo no Brasil foi quase o dobro entre homens, foi quase o dobro do que entre as mulheres. Então, os homens consomem tabaco quase o dobro do que as mulheres. Conforme a escolaridade aumenta, ocorre uma diminuição no número de fumantes. O consumo abusivo de álcool entre os participantes do estudo ocorreu 2 vezes mais entre os homens do que entre as mulheres. A exemplo do tabagismo também, o álcool também atinge mais os homens. Agora, ao contrário do tabagismo, a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas é maior conforme a escolaridade aumenta. No caso do tabaco, conforme a escolaridade aumenta, diminui o consumo, tá? Tem uma diferença nos dois. Outras pesquisas nacionais temos o terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que é o terceiro LNID. Temos o sexto levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes.
Esse levantamento é de 2010, e esse levantamento demonstrou que a experimentação no Brasil ocorre antes mesmo dos 10 anos de idade. Tem a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, no ano de 2015. Essa pesquisa demonstrou que 55,5% dos estudantes do nono ano do ensino fundamental já experimentaram bebidas alcoólicas, sendo que essa experimentação é considerada uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de cachaça ou uísque. Não é simplesmente um gole, tá? Esses dados deixam alerta à escola e à sociedade no sentido de refletirmos sobre a nossa responsabilidade social e sobre o que de fato estamos fazendo e o que podemos ainda fazer para atuarmos em relação a isso, visando contribuir para a proteção e o desenvolvimento saudável de gerações presentes e futuras. A importância da prevenção no contexto escolar. De acordo com estudos, para cada dólar investido em programas de prevenção baseados em evidências, há uma economia de até 10 dólares em tratamentos para o uso de álcool e outras drogas. A Lei de Diretrizes e Bases também aponta a importância da educação para o desenvolvimento integral dos estudantes. Então, ela embasa também a prevenção. A escola é considerada um espaço privilegiado para a prevenção, porque tem o potencial de alcançar crianças, adolescentes e jovens. No entanto, para uma prevenção eficaz, existem diversos princípios baseados em vários anos de estudos científicos e que devem ser observados. Caso contrário, pode acontecer de não surtir os efeitos necessários para prevenir realmente o uso abusivo de drogas, tá? Que, no caso, um exemplo disso são as palestras, que quando elas são realizadas isoladamente, elas não são suficientes para prevenir o uso ou abuso de drogas. Então, o objetivo geral do estudo foi estudar a prevenção ao uso de álcool e outras drogas em um Instituto Federal de Educação no Estado de São Paulo, buscando compreender as principais dificuldades e obstáculos para a sua realização. Fundamentação teórica. O presente trabalho está fundamentado em estudos no campo da prevenção, da promoção da saúde, do uso de álcool e outras drogas e problemas relacionados, assim como em estudos científicos e documentos de organismos internacionais de grande relevância na temática. Metodologia. Sujeitos. Foi realizada uma pesquisa com servidores técnico-administrativos e ou docentes de 36 campos em uma instituição federal de educação no estado de São Paulo, com exercício nas coordenadorias sociopedagógica, de apoio ao ensino e de extensão, ou setores equivalentes. Esses setores foram escolhidos por eles estarem ligados diretamente ao atendimento ao estudante, à participação de atividades educacionais no cotidiano escolar. Procedimentos. Utilizou-se um questionário online, com questões abertas e fechadas, elaborado na ferramenta SurveyMonkey, e contendo o termo de consentimento livre esclarecido. Foi divulgado em e-mails e WhatsApp. Algumas questões foram extraídas e ou adaptadas do questionário de período. Esse trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp e do IFSP. Resultados. Participaram do estudo 63 servidores, com exercício em 28 campos, que atenderam aos critérios de inclusão, fizeram preenchimento completo do questionário. Houve 8 campos e não tiveram servidores que atendessem ao convite. Dados dos participantes. Conforme nós podemos verificar no gráfico 1, 82,54% dos participantes possuem acima de 3 anos na instituição, tendo o potencial de conhecer as ações que são realizadas de prevenção ao uso de drogas. Se nós verificarmos aqui, mais de 90% no gráfico 2, mais de 90% possui de 4 anos, a partir de 4 anos, de atuação na área da educação. Na tabela 1, nós podemos verificar
que 58,7% dos servidores nunca participaram, não possuem curso de capacitação em prevenção de drogas. E, no caso, 41,3% possuem capacitação na temática. Tá? Metade dos que têm capacitação na temática, eles fizeram cursos com duração de até 60 horas. Vemos também que, a despeito do tempo de atuação profissional da maioria dos servidores serem a partir de 4 anos na área da educação, 44,4% nunca participaram de reuniões, debates, seminários ou palestras sobre prevenção ao uso de drogas. Continuando, nós podemos ver aqui no gráfico de barras que 74,6% dos servidores não se consideram capacitados para atuar na temática drogas no ambiente escolar. E 88,9%, logo abaixo, acredita que os servidores, os colegas servidores administrativos e docentes de seu campus também não estão adequadamente preparados para atuarem na questão das drogas no contexto escolar. Levantamento das ações de prevenção na instituição. Os dados demonstraram que vários campos não realizaram nenhum tipo de ação para a prevenção ao uso de drogas nos últimos 3 anos. E aqui a gente pode verificar na tabela 3, 53,97% dos servidores responderam que seu campus não realizou nenhum tipo de ação nos últimos 3 anos. Os campos que realizaram algum tipo de ação, nós verificamos que foram ações isoladas, feitas sem regularidades, tinham formato de palestras. A duração de cada ação, de acordo com a maior parte dos servidores, é de 2 horas. Em segundo lugar, foi mencionada a duração de palestras de 1 hora. Em alguns casos, os servidores do próprio setor desconheciam a existência de tais ações, ou servidores de outros setores que não sabiam que tinha ocorrido atividade no campus, nesse sentido. Os resultados demonstram que as atividades de prevenção ao uso de drogas feitas na instituição são pontuais, isoladas, sem regularidade, prevalece a modalidade de palestra, e sendo que a totalidade dos campos, a quase totalidade dos campos não possui nenhum tipo de projeto ou programa de prevenção. Somente um campus mencionou possuir um projeto ou programa em vigor atualmente, tá? Um campus. A maioria não possui, então a maioria faz exclusivamente palestras, fizeram, né? As dificuldades e barreiras que a gente verificou. Falta de capacitação, os servidores não se sentem preparados para atuar na temática, sentem dúvidas também de como proceder, e também acreditam que a equipe, os colegas administrativos e docentes também não estão preparados. Foi mencionado também na pesquisa falta de apoio institucional e de sensibilização quanto ao tema, escassas oportunidades de discussão do assunto, dificuldades decorrentes também do clima institucional, aspectos organizacionais e de lideranças. A maioria das ações elas não tem como ser alcançadas exclusivamente por uma pessoa, mas depende do apoio e participação institucional. Outros estudos apontam que a capacitação, a reflexão, a divulgação da ciência, a liderança, a cultura e o clima organizacional, as questões organizacionais, apoio institucional são fatores que impactam na eficácia dos serviços e na implementação de programas, sendo, portanto, necessário avançarmos para a melhoria nesse sentido. De acordo com os dados obtidos, a gente verifica que há ainda muito a se fazer para a superação dessas dificuldades, para que os estudantes tenham acesso à prevenção de qualidade, com base em evidências científicas e que, de fato, contribuam com o seu plano de desenvolvimento. É importante a realização de novos estudos sobre o assunto, em especial envolvendo as práticas preventivas no ambiente escolar. Obrigada pela sua presença, e aqui está o meu e-mail para o distribuidores. Obrigada, Débora, pela apresentação.
Aí, após a nossa rodada, né, de apresentações, já anotei aqui até algumas perguntas para fazer, tá? E aí vamos dar sequência, então, com a terceira apresentação, né, do trabalho Educação de Jovens e Adultos e o acesso aos programas de assistência estudantil no IFES, de autoria de Cibele Zanforlin e Maria José de Rezende Ferreira e Aldo Rezende. Pode compartilhar com a gente já a apresentação. Boa tarde, gente. Está aparecendo para vocês? Sim, Cibele, estamos vendo. Obrigada. Ah, tá. Pode começar? Pode sim. Então, gente, o título da pesquisa é Educação de Jovens e Adultos, os desafios para o acesso ao programa de assistência estudantil no IFES. Eu sou assistente social do Campus Serra, aqui no Espírito Santo. Nós temos na rede local, né, no estado 23 campi, e a pesquisa ela surge de uma inquietação profissional em relação aos estudantes da educação de jovens e adultos, que são estudantes que, prioritariamente, eles têm um perfil para estar acessando as políticas de assistência estudantil, e a gente percebe que eles está bem aquém o acesso do que o acesso do que deveria ser, né? No caso, eles têm um perfil, mas tem poucos inseridos nos programas. Então, a questão que nos norteia é quais ações podem ser desenvolvidas para contribuir para a divulgação, interpretação e encaminhamentos referentes aos documentos institucionais e, em particular, os editais relativos aos programas de assistência estudantil, com vistas a potencializar a forma de acesso, permanência e êxito dos estudantes da EJA. Porque a gente percebe que existe uma dificuldade, os programas de assistência estudantil, eles têm um público que, pelo PENAES, que é um perfil de até um salário mínimo e meio, e os estudantes da EJA, eles majoritariamente, eles se enquadram, mas a gente percebe que eles não se inscrevem. E aí ficam de fora dos programas que podem estar ajudando na permanência deles dentro da instituição, né? Nossos objetivos é identificar as dificuldades deles, em vivenciar essa dinâmica, porque a maioria chega exatamente na hora da aula, antes, né? Antes da pandemia. Agora, na pandemia, o desafio é outro. Problematizar os conceitos de vulnerabilidade social e pobreza nos documentos institucionais e políticas públicas da inclusão, verificar a situação socioeconômica dos estudantes, que quando a gente fala que eles têm um perfil, é baseado apenas em observação, então a gente quer saber realmente se de fato eles têm um perfil. Fazer a escuta dos estudantes para discutir o acesso aos programas, saber deles quais as dificuldades de entender aquele edital, o que está sendo um obstáculo para que eles acessem esse recurso. Discutir os programas de assistência estudantil na perspectiva de afirmação do direito à educação, que a gente sabe que esses programas veio justamente para... É fruto de muita luta, e ele veio para apoiar a formação dos estudantes no meio educacional e elaborar de forma colaborativa um produto educacional, que a gente pensou inicialmente num caderno informativo com orientações de acesso dos estudantes aos documentos. Mas a gente pretende focar na EJA, por ser um público diferenciado, né? Que é um público que não existe, não é que não existe, mas as políticas são feitas de forma descontínua. O Campus Serra mesmo, em 2009, ele tinha uma turma de EJA, ele foi ter a segunda turma dele agora em 2017, então, assim, não há uma continuidade dentro dos campi. Então, assim, e a gente sabe que, atendendo a eles, os outros alunos vão ter acesso também.
A nossa revisão de literatura, ela inicia na Carta Magna do Direito à Educação, a modalidade da educação de jovens e adultos, que é uma modalidade que, como eu falei, é muito descontínua e vem sendo bem insuficiente para dar conta da demanda do público, né? E no documento base do PROEJA, que é um documento que ele vem muito ao encontro da perspectiva da escola unitária, da formação da unilateralidade. É um documento que eu brinquei até com minha orientadora, que ele é lindo, só que a prática não rola muito bem, né? E aí os trabalhos relacionados que a gente tem se debruçado inicialmente, que esse é um projeto de pesquisa, né? É o documento, que é o norte, realmente, para a efetivação do PROEJA dentro dos campi. Batista, ela traz o percursos e as práticas de gestão assumida no município da Serra, que é o município onde eu atuo, que é na implementação do PROEJA, na formação inicial e continuada. Então, ela fez esse percurso de 2001 até 2011, como que foi feito esse projeto aqui no município. Coco e Costa, eles discorrem como que efetivou a implementação da PENAS no âmbito do IFES Campus Vitória, e se ele atendeu realmente ao público da EJA, né? Moura e Henrique, eles expressam a gênese e os primeiros anos do PROEJA, o Dante Moura, ele é um referencial muito importante, porque ele vem discutindo isso há bastante tempo, e Taufik realizou a análise da assistência estudantil para os estudantes do curso PROEJA. A dissertação dela foi analisar todas as políticas nacional de assistência estudantil e como ela tem impactado em relação ao PROEJA. A metodologia é a perspectiva teórica do materialismo histórico dialético, é uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa. A técnica que a gente vai usar é o estudo de caso e uma pesquisa e intervenção, porque depois a gente vai fazer a entrevista com os estudantes para saber realmente deles qual é o entrave e como que a gente pode solucionar esse entrave, mantendo a transparência, garantindo a equidade, né, no acesso aos programas e construir junto com eles um produto educacional, que a gente pensou inicialmente num e-book de acesso muito fácil para todos os estudantes, então vai contemplar tanto a EJA quanto os estudantes do ensino médio, quanto do curso superiores. O resultado que a gente pretende é diminuir o entrave que impede o acesso dos estudantes da EJA na PAI. Ixi, ficou 2 vezes. E construir de forma colaborativa esse caderno com orientações para o acesso ao edital, porque como o recurso ele é bem aquém do que necessita todos os campi, né? A gente é obrigado a fazer a seleção para inserção nos programas, e a base vai ser no Campo Serra, mas com certeza esses entraves que temos aqui no Campo Serra, eles podem ser replicados em outros campi, inclusive em outros estados também. Então, é tornar esses documentos acessíveis e garantir a política de inclusão de fato, né? As referências que eu citei, e é isso, gente, agradeço a oportunidade. Obrigada, Cibele. No final, me lembre que seu trabalho, eu acho que tem um trabalho que foi defendido aqui em Sertãozinho, da aluna Gisele, que ela trabalhou com as necessidades informacionais dos alunos da EJA, aqui de Sertãozinho. E aí daqui a pouco eu te mando o link, na hora que a gente for fazer os debates, eu vou ver se eu acho aqui e já te mando. Então, me lembra de passar isso, tá? Porque não é exatamente sobre informações do pai, né? Mas eu acho que as necessidades informacionais, eu acho que casa com o seu trabalho, tá? Só para lembrar depois, tá bom? Tá, obrigada. Então, eu que agradeço.
E aí, dando sequência, gente, ao quarto trabalho, né, que será apresentado, que é a educação financeira, uma análise comparada dos currículos de ensino técnico integrado ao médio, né, nas escolas técnicas estaduais de São Paulo, de autoria de Adriana Bertoldi Carreto de Castro e Paulo Roberto Prado Constantino. Então, Adriana, se quiser compartilhar conosco sua apresentação. Eu não consigo compartilhar os slides. Pode me instruir, por favor, como fazer? Veja se na apresentação tem aí está aparecendo para você embaixo, como se fosse uma tela com uma setinha para cima. Tá Perfeito. É só você clicar aí. Aí vai aparecer para você ou compartilhar a tela inteira ou uma janela. Você pode compartilhar a tela inteira e aí escolher o slide ou uma janela e ir até o arquivo do slide. Se você for em uma tela inteira, vai aparecer... Ah, deu certo, está mostrando, agora só abrir o slide. Para o compartilhamento. Oh, meu Deus. Ela não abre os compartilhamentos para mim. Tá? Algum problema. Você quer mandar para o meu e-mail? Eu compartilho aqui para você? Por favor, enquanto isso eu vou fazendo a apresentação. Eu vou colocar aqui, avieira@ifsp.edu.br. Um chat aqui, né? Você está vendo o chat? Não. Não? Ó, manda para o achou? avieira@ifsp.edu.br. Aí eu compartilho aqui para ti. Já estou enviando a você. Bom, meu nome é Adriana, eu sou professora da FATEC de Jaú, eu trabalho no Centro Paula Souza já há 18 anos e, além de ser professora, eu sou professora e pesquisadora. E há 2 anos, desde 2020, portanto, eu iniciei um trabalho de pesquisa em educação econômica e financeira, mas esse trabalho é bastante voltado à realidade do ensino superior, ou seja, das FATECs. E nesse ano eu consegui conhecer o Paulo Constantino, que é professor da ETEC e também professor da pós-graduação e que conhecia muito bem a realidade das ETECs, né, que são as escolas do ensino técnico do estado de São Paulo, dentro do Centro Paula Souza. E através do nosso contato, eu manifestei para ele o interesse em começar a entender qual era a realidade da educação econômica e financeira para os alunos do ensino médio. Por quê? Porque no Brasil essa temática ainda é muito recente. Porém, se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, eles já iniciaram estudos e começaram a implementar medidas dentro da formação educacional dos alunos desde a década de 50. No Brasil, a partir de 2010, foi instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é o ENEF. E, a partir dessa estratégia, começaram a surgir primeiras iniciativas, e dentro dessas primeiras iniciativas, começou a se discutir como inserir isso dentro do ensino médio, tanto que na Base Nacional Comum Curricular, a educação econômica e financeira é citada para ser abordada dentro de uma maneira transversal. Então, existem iniciativas nas aulas de matemática, existem iniciativas muito isoladas, mas ainda nós não conseguimos, no Brasil como um todo, instituir a educação financeira como uma temática mais presente, uma vez que ela é fundamental na formação das pessoas para que a gente consiga construir uma cidadania mais responsável. Gente que sabe
gerir melhor as suas finanças, consegue se tornar cidadão mais responsável, consegue arcar melhor com as suas despesas, gerenciar melhor a sua família, e principalmente numa situação de pandemia como a qual a gente está vivendo desde de março de 2020, a educação econômica e financeira ela é fundamental, porque ela acabou expondo o quanto as famílias estão desprovidas de recursos justamente para poder lidar com situações adversas como uma pandemia, né? E foi com base nisso que eu e o Paulo começamos a entender como analisar o que já existe dentro do ensino médio, tá? Eu não sei se você conseguiu receber meus slides. Não, não chegou aqui ainda para mim. Bom, eu vou colocar aqui no chat. É possível? Acho que no chat você não vai... Acho que não vai conseguir compartilhar, eu acredito. Bom. Só se você colocar, Adriana, em nuvem, o link para ser aberto por qualquer um de nós. Uma forma mais fácil de fazer isso. No Google, um Drive, aí uma nuvem, você coloca e aberto para... Você chegou a mandar? Você chegou a mandar? Já, eu mandei. Que não chegou aqui ainda. Talvez mandar no Gmail, porque às vezes o e-mail do FSP pode estar com o servidor... se bem que agora é tudo Gmail também, né? Não é Quer mandar para outro? amandarvieira@gmail.com. De repente... Ótimo. Se você puder colocar no chat, Amanda. Ótimo. Acabei de enviar. Bom, continuando. Então, foi a partir desse contato com o Paulo, que conhecia melhor a realidade das ETECs, que nós começamos a analisar os currículos, e separamos currículos de 16 cursos, tanto do ETIM quanto do Novotec, né, tentando entender como é a abordagem que já acontece nesses cursos. E como... através dessa pesquisa qualitativa de análise documental, o que é que foi possível entender como resultado? Em primeiro lugar, em apenas um curso, que é o curso de modelagem e vestuário, a educação financeira ela é citada como uma competência pessoal a ser desenvolvida entre os alunos. Infelizmente, não foram verificadas em nenhum dos 16 cursos que nós analisamos menções específicas sobre diagnóstico pessoal, emprego de recurso ou até hábitos de consumo, poupança e investimento. 14 dos 16 cursos mencionavam a educação financeira dentro de uma abordagem transversal, mas nas aulas de matemática, né? O que é justificável, uma vez que boa parte da educação financeira, ela é correlacionada com a alfabetização econômica e financeira. Então, nas aulas de matemática, é muito comum você poder expor e trabalhar alguns assuntos como captação, juros compostos, juros simples, parcelamentos, cálculos de amortização, tudo isso é possível ser feito dentro das aulas de matemática, porque são correlacionados os assuntos, tá? No curso técnico em administração, apresentou-se elementos de competência ligada à educação financeira, com desdobramentos em componentes curriculares e habilidades e conhecimentos. E num curso de técnico em nutrição e dietética, apenas foi mencionado a educação financeira,
como uma competência a ser desenvolvida, tá? O que a gente consegue concluir dentro dessas abordagens? Infelizmente, ainda não existe a abordagem da educação econômica e financeira dentro das estruturas curriculares, como uma disciplina específica, ou então como uma temática a ser verdadeiramente abordada. O que existem são pequenas iniciativas que são abordadas dentro da formação dos alunos, tá? O intuito meu e do Paulo é que a gente consiga, nos próximos anos, dar sequência a esse estudo, fazendo análise maior dentro do ETIM e também do Novotec, para poder... obrigada, Amanda, muito obrigada, pena que chegou tarde. Mas para que a gente consiga inserir a educação econômica e financeira de uma maneira muito mais efetiva do que está acontecendo no momento, né? Eu gostaria de finalizar comentando que esse ano, 2021, o governo federal estabeleceu a nova ENEF, né, a nova Estratégia Nacional de Educação Financeira, e disponibilizou uma série de materiais que são possíveis de ser utilizados em sala de aula, e também proporcionar a formação complementar dos alunos, tanto de ensino médio como de ensino superior. Portanto, essa temática, educação econômica e financeira, ela é de extrema importância, né? Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. É que chegou um pouquinho tarde aqui o e-mail, por isso que eu consegui compartilhar só agora. Acho que na sequência, né, depois a gente faz mais alguns questionamentos, né, e aprofunda o debate. E agora, então, a gente vai para a última apresentação, que é Percepções da EPT, a construção de um acervo bibliográfico, uma análise do campus Itapetininga, do IFSP, de autoria da Lívia Ferreira de Oliveira e André Luiz Dias. Oi, vou tentar compartilhar, Amanda. Tá aparecendo, gente? Está sim. Eu que não estou conseguindo, então, como que eu consegui colocar, mas não consigo mexer nela? É mais fácil, eu fui em compartilhar uma janela, é pela janela ou por tela inteira? Não estou te ouvindo. Desculpa, estava desligada. Compartilhe uma tela inteira, porque aí, conforme você for mudando os slides, a gente consegue enxergar também. Acho que eu fui no local errado. Gente, por que tecnologia tão complexa? Tá apresentando, tá a minha tela, né? Não tá a apresentação, né? Mas agora pode ir na apresentação, porque eu vou aparecer. Tá. Isso. Obrigado, Pro. Então... Pode dar F5, que eu acho que já vai aparecer. Isso, agora está aparecendo. Isso. Que ótimo, então. Boa tarde a todos, novamente. Eu sou a Lívia, sou servidora técnico-administrativa do campus Itapetininga, do Instituto Federal de São Paulo. Eu atuo na parte administrativa há 10 anos, 9 anos eu estou como diretora adjunta de administração. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje se trata de um projeto de pesquisa, né, porque é uma pesquisa que ainda está em andamento, tá bom?
Então, vamos lá. Tá mudando o slide, gente? Tá mudando, Pro? Tá sim. Tá, então tá bom, vamos lá. Esse projeto é uma proposta de pesquisa que está alinhado ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, né, o ProfEPT, que busca promover, pensar e refletir sobre a educação profissional e tecnológica, né, numa educação que está fundamentada na oferta de programas, currículos e cursos direcionados ao mundo do trabalho, pensando no seu duplo sentido, né, no sentido ontológico e histórico, pois é nessa perspectiva que perpassa todo e qualquer movimento, atividade para a existência e para a reprodução da vida humana. Então, a reflexão que nós propomos, né, eu e o professor André, meu orientador, nós propomos sobre, a nossa proposta é que esse pressuposto da IPT, ele vai estar sendo norteado nos sentidos, né, do trabalho, considerando que ele se apresenta como uma condição essencial para a nossa existência, tendo como base também que nós somos sujeito, que nos constituímos como seres sociais a partir do trabalho e da divisão do trabalho. Então, dessa forma, à medida que nos aprofundamos no contexto e reflexões sobre a IPT, se percebe que, dentro do modelo hegemônico capitalista com o qual estamos submetidos, e que tem como cerne do seu processo o caráter desumanizador do trabalhador para garantir a sua lógica e dinâmica, ele tem se estabelecido ao longo do processo histórico no campo educacional uma dualidade na educação, que, a considerar a fragmentação e a desigualdade das classes sociais, acabou se consolidando uma organização escolar em que, de um lado, a gente tem a classe trabalhadora, né, uma educação profissional que se baseia num processo formativo restrito para a execução de um trabalho manual, e, na outra ponta, a educação propedêutica correspondente a um processo formativo muito mais integral, né, que contempla a apropriação de todo o conhecimento científico produzido pela humanidade, porém, essa educação é destinada somente para a classe dominante. Então, é a partir dessas circunstâncias, né, desse contexto, que meu projeto de pesquisa se dá. E a IPT, sob o ponto de vista do referencial teórico que será apresentado, ela se coloca como meio pelo qual se sugere o rompimento dessa dualidade educacional, tendo como base o conceito de politecnia, que valoriza a formação integral e o trabalho como princípio educativo. Então, a IPT está posta como uma proposta que visa a emancipação dos sujeitos, né, e segundo os autores que serão referenciados, esse projeto de educação, ele se dá prioritariamente no ensino médio. Então, a seguir, eu vou detalhar de forma sucinta de que forma a gente propõe pesquisar e abordar essa temática. Bom, a principal motivação para eu propor essa pesquisa, ela se encontra na minha própria atuação profissional, né? Como eu falei, eu estou há 10 anos no Instituto Federal, e eu confesso que eu só pude me apropriar dos conceitos e dos pressupostos da educação profissional e tecnológica a partir da vivência no programa de mestrado, né? Mesmo estando atuando em uma escola que oferece, né, uma educação profissional e tecnológica. E, além de perceber que eu não compreendia o contexto e a realidade concreta da escola a qual eu pertenço, né, eu acredito que muitos dos meus colegas servidores, sendo eles tais ou docentes, alguns ou muitos deles, também não compreendem qual é a nossa missão, né, quais são os conceitos e os pressupostos da IPT, em que lugar a gente, né, está inserido. Então, a considerar essa minha hipótese de que meus colegas servidores têm um possível déficit, né, de engajamento relacionado às perspectivas da IPT, esse projeto de pesquisa ele visa contribuir com o processo formativo desses servidores. Além dessa minha hipótese em relação ao entendimento dos conceitos da IPT, outro ponto motivador que gostaria de promover uma reflexão, né, nessa pesquisa, é sobre a composição do acervo bibliográfico, porque a partir de dados parciais que eu obtive junto à biblioteca do campus, eu pude perceber que a sua composição demonstra uma tendência a contrapor, a divergir com a proposta da IPT, uma vez que os dados, eles apresentam um desequilíbrio acentuado entre as áreas de conhecimento no que diz respeito ao quantitativo de títulos para cada área. E isso pode fragilizar e prejudicar a proposta de formação integral, né, que visa a apropriação de todo o conhecimento produzido pela humanidade ao longo da história.
Então, tendo essas motivações como ponto de partida, essa pesquisa ela tem como objetivo geral investigar e analisar o processo de formação dos servidores em relação aos fundamentos da EPT, com foco na construção de um acervo bibliográfico que valorize a formação integral do indivíduo e como esses servidores podem suportar a utilização desse acervo pelos alunos do Instituto Federal do nosso campus Itapetininga. Então, nosso interesse é verificar se os servidores possuem entendimento dos conceitos da educação da EPT e se, de alguma forma, eles aplicam tais conhecimentos no processo de construção do acervo bibliográfico, né, da composição das coleções, e se ainda promovem, junto aos alunos, a utilização do acervo de forma mais abrangente, buscando a formação integral, e não tão somente para o consumo tecnicista, né, ou seja, restrito apenas à busca da literatura de uma determinada temática ou disciplina dada, né, por cada docente. E para atingir esse objetivo geral, nós iremos fazer um diagnóstico da composição do acervo bibliográfico e de sua utilização, né, fazer um levantamento de como se deu o processo de aquisição para a composição desse acervo bibliográfico, como ele foi discutido, como ele foi planejado, verificar o grau de conhecimento dos conceitos de EPT e a sua aplicação na composição da construção do acervo, né, identificar se há ações que promovem a utilização do acervo, desenvolver um produto educacional no formato de um curso de extensão, com o intuito de que ele promova a apropriação dos pressupostos da EPT, né, criando reflexões sobre a composição do acervo e orientando em relação ao suporte aos alunos quanto da utilização da biblioteca, e, por fim, analisar e verificar a aplicação do produto educacional, né, se ele foi eficaz, se ele elevou os níveis de apreensão e apropriação dos conceitos da EPT pelos servidores. Essa pesquisa, a partir, né, desses objetivos, nós acreditamos que essa pesquisa conseguirá responder as seguintes questões: qual é a concepção de EPT dos servidores e que tipo de formação eles acreditam que devam oferecer aos seus alunos, e como os servidores podem pensar na composição do acervo bibliográfico e como podem contribuir para a sua melhor utilização. O referencial teórico dessa pesquisa ele será fundamentado e permeado por autores e estudiosos em EPT, que tem como inspiração a ideologia, o pensamento marxista, né, e, portanto, com um viés socialista, que busca romper essa dinâmica do sistema hegemônico estabelecido pelo capital. Em relação à metodologia, aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa terá uma abordagem qualitativa, mas que também se utilizará de dados quantitativos. A escolha pela abordagem qualitativa, ela se deu pela necessidade de se buscar compreender as falas dos sujeitos dessa pesquisa na sua individualidade, né, na sua singularidade. O locus da pesquisa se dará no campus Itapetininga, daqui do Instituto Federal de São Paulo, e os sujeitos serão compostos pelos servidores atuantes na biblioteca e os servidores atuantes nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Para o desenvolvimento da pesquisa, ela foi planejada e organizada em 4 etapas. A primeira etapa refere-se à fase exploratória, então será realizado o levantamento bibliográfico e análise documental. Nessa etapa, a gente pretende revisar a bibliografia acerca dos conceitos de EPT e de coleções e também realizar a análise documental dos instrumentos legais que regem os institutos federais. Na segunda etapa, será realizado o diagnóstico da composição e do acervo bibliográfico, será feito por meio de uma entrevista semi-estruturada com os servidores atuantes na biblioteca, então será verificado de que forma o acervo bibliográfico do campus foi construído e pensado e quais as percepções desses servidores em relação ao aproveitamento do acervo e do espaço, né, da biblioteca. A partir das contribuições e percepções extraídas das entrevistas com servidores atuantes na biblioteca, será desenvolvido um produto educacional, né, no formato de curso de extensão, que terá como proposta auxiliar, promover a compreensão dos conceitos de EPT e terá um módulo específico que tratará da reflexão da construção e da utilização do acervo bibliográfico. Então, esse produto será aplicado para os servidores atuantes nos cursos técnicos integrado ao ensino médio, no formato EAD e por meio da plataforma do Moodle. Ao final do curso, será aplicado um questionário semiaberto para avaliar e analisar as percepções dos sujeitos em relação ao material proposto. Nesse questionário, será utilizada a técnica de escala Likert, né, para mensurar e analisar o grau de percepção e concordância ou não com as afirmações previamente definidas, né, a respeito da EPT.
E, por fim, na quarta etapa, a partir das respostas dos questionários, será analisadas as percepções dos sujeitos em relação ao IPT, em relação à construção do acervo bibliográfico, sobre o que eles acharam dessa temática, né, e sobre o formato, a organização e a linguagem do produto educacional. E, a partir dessa análise, será levantadas possíveis lacunas ainda existentes. Como resultados parciais, foi realizado um levantamento junto à Biblioteca do Campus Itapetininga, da composição do acervo bibliográfico em relação aos títulos adquiridos por processo de compra do campus, e os dados são de julho de 2020, então a gente pode verificar que esse acervo bibliográfico não contempla de forma equilibrada todas as áreas do conhecimento. Existe uma predominância de livros específicos das áreas dos cursos oferecidos pelo campus de Itapetininga, e isso prejudica o acesso dos alunos aos conhecimentos científicos produzidos ao longo da história pelas diversas áreas do conhecimento. Então, isso contribui para o enfraquecimento da proposta, né, de formação integral. A partir dessa tabela, a gente pode verificar que, por exemplo, nas ciências agrárias e da saúde, o percentual de títulos é de 0%, muito provavelmente porque o campus não oferece nenhum curso nessas áreas, enquanto que nas áreas de engenharia, ciências exatas e humanas, a gente tem 86% da composição do acervo, que são as áreas que se concentram os cursos oferecidos pelo campus. E é compreensível que se dê mais prioridade aos títulos abordados nos cursos existentes no campus, né? No entanto, eu acredito que o problema é pensar numa formação dos alunos apenas sob a perspectiva do conteúdo obrigatório das disciplinas, né? Não possibilitando o desenvolvimento de um acervo a partir de uma ideia de formação integral. Por isso, a gente entende, né, meu orientador, ser de suma importância a reflexão que a gente propõe nessa pesquisa. É isso, gente. Obrigada. Espero não ter falado tão rápido, estava com medo de não dar tempo, Amanda. Não, deu certo, Lídia. Obrigada pela apresentação. E se você mandou mensagem que eu tinha estourado, eu nem vi, porque eu estava com a apresentação tomada pela... Não, deu certo, deu então tempo. Bom, gente, então vamos dar início, né, à nossa roda de conversa, digamos assim, né, sobre os apontamentos. Acho que agora é o momento para a gente fazer uma troca, né, depois a gente já ter visto, né, entendido, né, o trabalho de vocês. Lucas, Eduardo, vocês querem fazer algum questionamento dos trabalhos? Eu queria fazer alguns apontamentos mais genéricos, assim, eu acho que não tenho muito o que falar pontualmente para um trabalho ou para outro, mas uma coisa que eu tenho percebido que tem aumentado nas novas turmas, e eu estou ficando muito contente com isso, é a entrada, né, o ingresso de alunos do Paula Souza, de professores que estão no Paula Souza, e isso aí é uma das coisas que eu acho muito, muito mesmo boas para o programa e para a EPT no Brasil em si, né? Acho que no caso do Paula Souza é Estado de São Paulo, se eu não me engano, é só Estado de São Paulo, até agora me deu uma dúvida, né? E a troca de experiência, né? O Cristiano aí relatando a questão das coordenadorias, que antes eram áreas, a gente também tem coisas semelhantes. Somente São Paulo. Oi? Somente Estado de São Paulo. Só, né? E é que como o nosso evento aqui está abrangendo mais estados, eu falei, vai ver que tem alguém que está em outra situação, eu falei, será? Mas realmente, né? O Paula Souza, ETEC, a FATEC faz parte também, né? E é muito legal a troca de experiência, a gente vai ouvindo como que acontece as coisas de um lado e de outro, muitas semelhanças, né? Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos os outros sistemas e tentando talvez até convergir em algum momento para algo parecido entre os dois ambientes. E aí, a outra coisa que eu tenho a apontar também de forma um pouco mais geral, que eu anotei aqui, é que eu senti um pouquinho de falta em algumas apresentações de uma amarração, de uma conclusão, alguma coisa, no sentido de tentar amarrar o trabalho, a apresentação técnica, né, que muitos fizeram, apontando referencial teórico, dados, números, com o próprio EPT e com a parte de organização, né? O que isso vai influenciar de fato, né? Pelo menos que espera-se que vai influenciar de fato
no dia a dia dos alunos, porque quando a gente está falando de organização, né, dentro da escola, ou dentro das nossas instituições de IPT, a gente, pelo menos na minha concepção, nas nossas aulas, né, a gente sempre tenta fazer essa amarração de falar, olha aqui, ó, né, eu sempre dou o exemplo que eu acho que está mais atual e legal de falar sobre isso, e importante, da estabilidade do servidor. Né? Então a gente fala, será que essa estabilidade só vai gerar o que o pessoal tem falado aí, gente que não quer trabalhar? Será que não é importante? Hoje a gente está vendo mais na prática que é importante, mas esse tipo de coisa influencia lá na ponta no aluno, sabe? O professor que tem a situação para trabalhar, por exemplo, que tem um ambiente, que tem como questionar o ambiente, né, numa gestão participativa, enfim. Então, talvez em cada trabalho de vocês, né, muitos talvez estão ainda no começo, então fica uma sugestão, né, de tentar, em algum capítulo, em algum momento do trabalho, fazer essa reflexão de, olha, tudo isso aqui, ó, né, vamos citar os exemplos aqui, a coordenação vai influenciar onde, a questão do EJA, né, se eu não me engano, a Cibele apresentou a ideia do EJA de trazer mais informações para poder melhorar a situação da questão do PNAE, do PAI, né, Programa de Assistência. Enfim, tudo isso fazer, às vezes em uma página consegue fazer isso, mas essa amarração. Eu não sei se no trabalho de vocês isso não tá, mas aqui às vezes eu senti falta, 10 minutos também não dá para a gente falar muita coisa, né? E até uma sugestão também para a Cibele, quando a gente está de fora do trabalho, a gente dá sugestão, porque é fácil dar sugestão, não é a gente vai fazer, eu sempre falo. Mas pensar em vídeos de 1 minuto, talvez no lugar de um e-book, de algum texto, por conta do EJA, da forma que os alunos chegam, às vezes, e vídeos curtos, né, com informações pontuais e diretas. Isso talvez pode trazer alguma melhoria, mas só uma sugestão mesmo de quem está de fora palpitando, tá? E parabéns para todo mundo, eu acho que os trabalhos têm todos temas muito relevantes, tem relação total o trabalho da Adriana, fica também uma sugestão, Adriana, eu orientei um aluno com um tema, assim, o tema é o mesmo, não sei exatamente a linha se vai ser a mesma, a Amanda também orientou uma aluna, eu participei até da banca, né? De repente também entra em contato com a gente, pega a dissertação deles, dá uma olhada, porque pode ter alguma utilidade, algum referencial e, no mínimo, uma citação para você falar, olha, eu vi dissertação, vi o produto tal. Eu acho que soma para todo mundo aí, tá bom? E, mais uma vez, parabéns a todos pelo caminho que está sendo tomado aí a todos, no trabalho de vocês. Acabei. Legal, Eduardo. Lucas? Não sei se todos poderiam ligar a câmera, seria interessante. Não sei. Será que vai dar algum problema? De sobrecarga? Para que a gente possa se ver agora, né, nesse momento. Tá bom. Ah, sim, ok. Bem, pessoal, inicialmente, então, parabenizar a todos e todas pela apresentação, pela possibilidade de estar aqui, né, enfim, já colocando resultados parciais. Acredito que a maioria aqui sejam pesquisas, para a maioria sejam pesquisas em andamento. Me parece que apenas o caso da Débora já é um trabalho em vias de conclusão, já concluído, né? Mas aqui todos estão no processo ainda de coleta de dados ou preliminar, né, de debate, de reflexão teórica, revisão bibliográfica e coleta inicial de dados, tá? Então, é bacana que esse é um protagonismo importante que eu sempre coloco para os nossos alunos, de submeter os trabalhos, mesmo que, né, em andamento, ao crivo coletivo de um evento, né, uma análise prévia, porque... Estão me ouvindo ainda?
É que deu uma congelada na câmera da Amanda, acho que só um comentário, no meu caso, já é um produto da dissertação, já. Como eu comentei lá no trabalho. Você o já artigo defendeu? já deriva da dissertação. Ah, você já defendeu, Cristiano. Já. Ele deriva da dissertação. Inclusive, lá a gente coloca que ele faz parte de claro, conduzido pelo professor Paulo, de atores da educação profissional. É um trabalho maior, aonde o nosso trabalho faz parte. Ah, tá, perfeito. Então, mas então tem essa heterogeneidade aqui colocada, né? Nesse sentido, nós temos temas aí bastante diversos nessa nossa rodada aqui, né? Então, foi falado de coordenação de cursos da EPT, né, no caso, Paula Souza, o Cristiano comentou, foi falado da questão de ações, né, e políticas para prevenção do uso de álcool e drogas nas instituições federais, pela Débora, né, educação de jovens e adultos e os programas de assistência estudantil pela Cibele, educação financeira e a análise, né, disso nos currículos pela Adriana, e talvez até na aplicação também, que é a proposta, e percepções sobre EPT, o acervo biográfico de um campus aí, do IFSP, no caso, da Lívia. Eu também sou do IFSP, do campus de São João da Boa Vista, então estamos aí nesse contexto da reorganização, né, bastante apreensivos, o que vai acontecer. Se nós seremos, esse ano ainda, né, IFSP ou alguma outra coisa, mas, enfim, a luta, o debate, eu espero que seja só começando, né. Mas, enfim, eu tenho uma pergunta geral para vocês, né, para a gente pensar. Esse mestrado, eu não sei se todos, desculpa, mas acho que a maioria estão envolvidos, associados ao mestrado Prof. EPT. Ou ainda que não esteja, enfim, um dos desafios desse tipo de mestrado é articular, né, uma análise, uma revisão bibliográfica, uma análise geral, né, da situação, do contexto, da problemática do trabalho, né, levantamento de dados preliminares e reflexão sobre isso, e a aplicação, a elaboração de um produto e a aplicação de um produto. Não só elaborar, tá? Pensar nisso em termos, muitas vezes, tecnológicos, comunicacionais, visuais, mas também em termos epistemológicos do conhecimento. Enfim, tem todo um mínimo desafiador tratar disso, né? Então, nós temos aí pelo menos 2 ou 3 etapas de um trabalho que em um mestrado tradicional não teria tantas etapas, né? Tá? Possivelmente seriam 2 etapas, não 3 etapas. Queria que vocês comentassem um pouco os desafios de estar fazendo isso. Aí fique à vontade quem quiser comentar, tá? Estar fazendo a amarração da parte da análise, né, do estudo do tema, e com base nessa temática, elaboração de um produto e aplicação de um produto, tá? Como é que vocês estão vendo isso, né? Ou se vocês já percebem resultados, como é que está se colocando isso aí na realidade em que vocês estão inseridas e aplicando esses produtos, porque a gente vê, assim, muitas dissertações, né, em bancas, em trabalhos, em que você percebe, né, que era possível, talvez fosse desejável avançar mais em um ou outro ponto, tá? Aquela sensação, acho que poderia ter mergulhado muito mais uma análise teórica, né, um debate, mas, enfim, faltou tempo, não era possível, né? Tinha que pensar em outras partes do trabalho. Então, queria que vocês fizessem um pouco essa reflexão, essa auto- e sócio-reflexão aqui com a gente, tá bom? Bem, é isso que eu queria comentar para não estender demais essa sessão, tá bom?
Posso falar, Amanda? Bom, assim, a minha reflexão, eu acho, assim, desafiadora essa questão do produto educacional. Primeiro que acho que é um diferencial que no mestrado acadêmico, por exemplo, não tem, né? Toma, assim, realmente, eu estou bem nessa fase agora da minha pesquisa, acabei de montar meu produto educacional, que a professora Amanda está aqui, que é da minha banca, inclusive, eu não sei se você percebeu que a gente mudou nosso produto educacional, era um guia orientativo, que a gente mudou, o meu orientador sugeriu um curso de extensão, eu achei, sim, bem interessante, mas, assim, eu já estou fazendo reza para que tenha adesão. Eu acho que o primeiro problema, ainda mais assim no momento que estamos vivendo, né? Tá difícil para todo mundo. Então, assim, é desafiador essa questão do produto, de a gente ter que fazer a aplicação durante a pesquisa. É desafiador demais. Estou na reza, gente, já desde já, para dar tudo certo, ter adesão e, enfim, é disso, é sobre isso. Lívia, uma possibilidade é você ter avaliação de especialistas na área, tá? Se não der tempo de fazer a aplicação propriamente dita, né? Então, fazer uma avaliação, pedir a solicitação, né, de professores, especialistas, né, no conteúdo para fazer a avaliação do seu produto educacional. Sim, e aí eu fico pensando, então, enquanto servidora do IFE, eu tenho certos benefícios no sentido de que eu conheço os servidores, e aí, obviamente, quem eu tenho intimidade, o que eu vou fazer? Por favor, querido amigo, faça meu curso. Mas eu fico pensando, por exemplo, exatamente quem é de fora do IFE, que participe do mestrado, que aí não conhece as pessoas, não tem essa facilidade, esse benefício que, de alguma forma, eu tenho por estar no contexto já no ambiente, né? Então, aí acho que talvez, eu espero, professora, que eu não precise, então, partir para essa sua sugestão, porque, de alguma forma, eu tenho como conversar com eles e falar, gente, por favor, pelo amor de Deus, me ajudem, participem. Mas caso ainda não consiga um número, um quantitativo que a gente ache que valide a nossa pesquisa, né, eu acho que talvez a gente pode pensar também, então, em algo do tipo. Amanda, obrigada já pela sugestão, não tinha pensado. Obrigada. A Cibele levantou a mão, pode falar, Cibele. Em relação ao produto educacional, foi uma inquietação e uma questão que eu coloquei para minha orientadora, porque eu sou assistente social, e na nossa área de pesquisa, normalmente, a gente colhe do sujeito as informações para elaborar alguma coisa, e já no primeiro período, o PROF-EPT já te desafia a ter um produto. Aí eu falava para ela, como? Você não sei o que o povo vai me responder. Então, assim, foi um descolar da graduação muito grande em relação a isso. E eu falei, a primeira orientação com ela, eu falei assim, olha, eu sou contra essa aceleração que a CAPES faz dos processos de pós-graduação, de produção. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento de humanizar a educação nesse nível de produção acadêmica também. Aí eu fiquei muito perdida para elaborar alguma coisa, por isso que a sugestão do professor Eduardo também pode ser válida no dia a dia, na hora que eu for fazer a pesquisa realmente, o que vai ser realmente aplicável para eles, o que vai trazer resultados para PAI, né, para a política de assistência estudantil. Para mim foi muito complicado, quando a orientadora falou assim, Cibele, faz para cumprir disciplina. Aí, para mim, ficou mais leve fazer para cumprir a disciplina, porque eu não estaria atropelando o sujeito da pesquisa. Eu estaria simplesmente cumprindo a disciplina e aí, indo a campo, eu posso descobrir que não o formato inicial não é o que vai ser bom para eles. Então, para mim, foi muito complicado. Adriana? Bom, no meu caso, essa análise de currículos já gerou um produto que é implementar um projeto piloto na ETEC de Fernandópolis no ano que vem.
Então, essa sugestão foi feita ao Centro Paula Souza, nós ainda não recebemos a resposta, se vou poder implementar, mas a ideia é poder implementar um programa na ETEC em Fernandópolis, que vai ser constituído da seguinte maneira: nós vamos fazer um mapeamento e mensuração dos alunos da ETEC, o quanto eles já conhecem das temáticas que envolvem a educação econômica e financeira, e baseado nessa mensuração, nós vamos desenvolver oficinas de capacitação. Então, nós vamos ensinar para eles como fazer orçamento familiar, quais são os tipos de aplicação financeira do mercado, esse tipo de coisa. E a ideia é que isso gere um conhecimento que possa ser compartilhado com as famílias, que essa é a ideia, levar a educação financeira do aluno do ensino médio, que não se restringe a ele, quando ele tiver propriamente inserido no mercado, não só como consumidor, como eles já são inseridos hoje, mas também como um detentor de renda, né, como uma pessoa que trabalha, tem seu próprio salário, portanto, vai administrar uma família. Hoje ele já está incluído num núcleo, onde já existem pessoas que administram suas finanças e, portanto, existe essa necessidade de conscientizar as famílias como administrar melhor os seus recursos, né? Então, nesse sentido, assim, esse trabalho já gerou também esse produto. Adriana, legal. Eu orientei um trabalho também sobre educação financeira. A minha aluna está, inclusive, finalizando os ajustes, o Eduardo até foi da banca, e ela produziu um vídeo educativo, né? Então, de repente, você pode utilizar depois para as oficinas e tudo mais. Ela está finalizando os ajustes. Depois, se você quiser me mandar um e-mail para te mandar o link corrigido, né? E o próprio trabalho dela, que é bem essa temática. Né, Poxa, interessante, com certeza, com certeza. Um vídeo curto de 20 minutos, mas para iniciar uma oficina, né, talvez seja interessante. E fala de orçamento, de planejamento, da importância da família, né, discutir essas temáticas com a família. Então, é um vídeo curtinho, mas cerca de 20 minutos, mas talvez para iniciar um debate, um assunto, seja interessante. Poxa vida, fico super agradecida. Quero conhecer, sim, o trabalho. Ela só está finalizando os ajustes, mas assim, você me mandando depois eu te mando o link certinho com a dissertação, com o produto educacional. Com certeza. Obrigada, Amanda. Desculpe, só voltando, mas vai ser rápido, viu, Amanda, para te dar a palavra logo, tá? Adriana, você está terminando o mestrado? Não, eu sou doutora. Você já é doutora, desculpe, no início eu não captei essa... Não. Tanto eu quanto o Paulo... Você é docente da FATEC, não é isso? Tanto eu quanto o Paulo, nós dois somos doutores e somos docentes. Eu na FATEC de Jaú, o Paulo na pós-graduação e também na ETEC. E nós nos conhecemos num evento do Centro Paula Souza. E aí eu chamei o Paulo para conversar e disse, olha, eu estou desenvolvendo um trabalho com as FATECs, que já começou com a FATEC de Jaú no ano passado, e agora vai se estender para outras FATECs da Regional 1, que é Lins, Araçatuba e Bauru. Então, a gente está fazendo um trabalho grande de mensuração e mapeamento de alfabetização econômica e financeira, mas a gente precisa também entrar na realidade da ETEC, porque o que eu entendo, o que eu percebo, é que o aluno de curso superior, ele tem muito mais condição, pela sua formação, pela maturidade, por já estar inserido no mercado de trabalho, de lidar com os temas da educação financeira que o aluno da ETEC ainda não tem. Então, nós precisamos inserir esse aluno do ensino médio nesse contexto, porque a gente tem que entender que a grande maioria, infelizmente, é a realidade nacional, dos alunos que cursam o ensino médio acaba não chegando ao ensino superior. Então, nós temos que fazer essa abordagem antes e capacitar essas pessoas. Por quê? Porque a educação econômica e financeira, ela é tema de educação, tema de formação e gera benefício social, então ele precisa ser uma política pública. Não tem como não abordar como política pública. E tanto assim que o governo federal tem compreendido essa importância e tem desenvolvido uma série de iniciativas, como esse ano,
a nova Estratégia Nacional de Educação Financeira. Já é um enorme passo, mas ainda assim a gente precisa trazer esse tema a uma exposição maior para a sociedade, porque é uma formação fundamental. Só uma dúvida agora para o Cristiano. Como que é o processo de escolha dos coordenadores? Não ouvi, não foi completo, foi cortando. Ai, desculpa. Gente, caiu energia em casa. Qual que é o processo de escolha das coordenações na ETEC? É eleição, é indicação? Como que funciona o processo? O processo ele é entre os pares. Há uma votação entre os pares e aí é selecionado, escolhido o coordenador do grupo. Então é uma escolha entre os pares. Eu não sei, todas as unidades do IFES têm curso técnico. Tem. Integrado pela lei de criação, né? Os técnicos, 50% das vagas dos institutos federais têm que ser cursos técnicos, prioritariamente na modalidade integrada. Tá. E eles são oferecidos também de forma subsequente? Sim. Tá. Também temos. Assim como nós aqui também. Uhum. Mas na prática, o processo é feito um processo. A gente faz até uma caixinha, enfim, para fazer o processo de eleição, e aí cada um lá faz a sua votação. A gente pode fazer aberta ou fechada. Geralmente a gente costuma fazer fechada, e aí é apurado os votos, e aí é escolhido o coordenador de curso que vai conduzir até... Antigamente havia um prazo, há muito tempo atrás, havia um prazo de condução do curso, que seria em torno de 4 anos, se eu não estou enganado, no máximo. Hoje já não tem mais isso. Há um processo eleitoral anualmente, e aí é reconduzido. Ou há uma mudança quando o grupo escolhe um outro coordenador. Entendi, legal. Aqui no IFSP, né, existe, né, uma resolução que normatiza todo o processo de escolha das coordenações dos cursos em geral, e inclusive dos técnicos. Também é um processo eleitoral. No entanto, os alunos também votam, e os técnicos administrativos que que estejam ligados ao curso, né? Sim. E aqui a coordenação são de 2 anos, né? Podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Mais 2 né? anos. Tá. E tem, claro, eu fui bem simplista, mas tem uma normatização também aqui, mas para ser mais assim, objetivo, é basicamente uma eleição simples. Mas é só por parte dos professores do curso. Uhum. Tá? Aí não, na normatização não tem a participação dos alunos e administrativos. Esse processo, sim, existe para a eleição dos diretores das unidades. Aí, sim, tem a participação dos professores, dos alunos e dos servidores. Só que aí, numa proporção 60 por 60, tem um peso diferente, né? Que aí, nesse caso, falando dos diretores, 60% os professores, 20% os servidores administrativos e 20% os alunos. Entendi. Aqui é paritário. É um terço, um terço, um terço. Um terço para docentes, um terço para técnicos administrativos e um terço para os alunos, né? Porque isso é de acordo, isso em todos os IFES por conta da lei de criação dos institutos federais, né? Entendi. Aí a gente segue, isso para qualquer campus, né? Não é uma coisa só do IFSP, é todos os IFES
qualquer processo eleitoral, né, tem que seguir essa normativa, né? Claro. Bacana. É legal a gente ver essas diferenças, por isso que eu pergunto, né? Para a gente Sim. entender, né, como que é. Bom, gente, eu fiz também aqui, só para uma dúvida que eu tinha colocado, né, sobre o trabalho da Débora. Débora, você citou que um dos campi, né, tem um programa de prevenção, né, de combate, né, ao uso de drogas. Vocês chegaram a saber, né, ou a perguntar como que era esse programa, ou só foi citado? Então, algumas perguntas a gente fez, umas perguntas assim, gerais, né? Para saber o formato mesmo do programa. Esse programa eram oficinas de 4 oficinas, de 1h40, e abordava álcool e outras drogas, mas também assim, a gente não fez uma segunda etapa, que seria enviar perguntas específicas para esse campus, para saber maiores detalhes, assim, mais sobre esse projeto. Mas ele era um projeto que abordava 4 oficinas de 1h40 cada. Então, é um projeto também crítico, né, considerado crítico, né, se for considerar como um programa mesmo de prevenção, é considerado crítico. Tá joia, obrigada. Bom, gente, acho que foi bastante interessante, né, toda essa discussão que nós tivemos, né, a apresentação dos trabalhos, das temáticas, né, acho que assim como o Eduardo comentou, tem bastante relação com o EPT, eu acho que foi muito rico, né, essa conversa, eu confesso que eu aprendi bastante. Eu falo que eu gosto muito de participar de banca, apresentação de trabalhos, porque sempre a gente aprende alguma coisa, sempre a gente troca alguma coisa, né, sempre a gente sai melhor, né, desses eventos. Então, eu quero muito agradecer a presença de todos aqui, né, essa troca que nós tivemos nessa tarde, acho que foi muito rico, né, entender um pouquinho, né, de instituições diferentes, de trabalhos diferentes, né, poder contribuir de alguma forma. Espero que para vocês também tenha sido bastante rica, né, essa troca. Agradecer mais uma vez, não sei se o Eduardo e o Lucas querem também fazer umas palavras finais aí para a gente poder encerrar, né, a nossa comunicação oral. Não, da minha parte é praticamente o que você falou. E parabéns a todo mundo aí, que bom que está todo mundo se empenhando aí na IPT. Reforço o que os colegas disseram, foi um prazer conhecê-los, também colegas docentes do mestrado de Sertãozinho. Bem, eu acho que é isso mesmo, o nosso mestrado, e na verdade, esse âmbito de pesquisas, porque tem que ampliar também, né, para além dos institutos federais, da rede federal, eu acho que o que fortalece esse programa é que essa ideia, essa concepção e esses ideais sejam levados adiante, ampliados, é promover mudanças na IPT, né? Promover mudanças que envolvem objetivos que nós temos nas nossas bases conceituais, enfim, nas nossas reflexões, nas nossas práticas, que é uma escola mais inclusiva, né, mais aberta, a práticas inovadoras e que dialogue ou faça dialogar as dimensões formativas, né, trabalho, ciência, cultura, tecnologia, dentro da ideia de formação humana integral. Eu acho que tendo isso em vista, dependente do formato do produto mesmo, do tema da pesquisa, nós avançaremos. E gostaria de vê-los, né, e tenho certeza que já estão fazendo isso, né, mas faço votos que todos aqui tenham oportunidade de aplicar esses produtos, que eles sejam disseminados nas suas práticas como servidores, coordenadores, educadores, enfim, e que sejam replicados também por outros que venham a ter acesso a esses trabalhos. Tá bem? É isso, obrigado a todos aí, boa tarde e bom restante de ano. Obrigada, gente. Até mais, então.
Amanda. Oi. Tudo bem? Aqui é só fecharmos essas notas e depois... Aí o pessoal depois vai ver, né, os trabalhos com maior pontuação para poder fazer o convite, né, para depois ser publicado na revista aqui do campus. Essa ideia é verdade. Publicação. Eu não adentrei muito em detalhes metodológicos, enfim. Achei que não daria tempo, né? Nem sei se era propósito. Nós tínhamos um tempo de debate, né, mas... O tempo era bem curto, né, então acho que a gente fez, até extrapolou, porque a proposta era acabar 5h30, já são 6 horas, então acho que fomos até além, assim, então... Exageramos. Mas tá ótimo, né, tivemos aí, todo mundo acabou estendendo um pouquinho também, né, alguns estenderam um pouquinho mais as falas, mas acho que foi ótimo. Agora é só mesmo, a nossa parte é só mesmo finalizar ali as notas, né, e aí a comissão vai ver os trabalhos com maior pontuação para depois proceder aos convites, para que eles escrevam, né, enviem o trabalho completo para publicação na revista. Que bom. Então, prazer, viu, novamente. Prazer. Nos falaremos aí em outros momentos, né? Com certeza. Fica até a próxima, então. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.